Olá, meus amigos, eu sou Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar sobre o governo da censura. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguê Sem Medo. Em 1917, no golpe militar que levou os comunistas ao poder na Rússia, criando o primeiro Estado socialista da história, um dos líderes dos comunistas se chamava Lev Trotsky. E quando os seus adversários foram expulsos do Congresso dos Sovietes, o Trotsky pronunciou as seguintes palavras: "Vocês são indivíduos isolados, dignos de piedade, estão falidos, já representaram o seu papel. Vão para o lugar que lhes cabe de agora em diante, a lata de lixo da história." Essa expressão ficou famosa, né? A lata de lixo da história. Mas, na verdade, o que significava esse discurso do Trotsky? Significava o seguinte: os comunistas, quando tomaram o poder, em 1917, eles passaram a eliminar sistematicamente todos os seus adversários políticos. Entre 1917 e 1921, os comunistas fecharam 300 jornais de oposição. Todos os jornais de oposição e todos os partidos de oposição foram colocados na ilegalidade. As pessoas foram presas, foram perseguidas, muitas foram exiladas e muitas foram fuziladas porque se opuseram ao regime comunista. Um elemento central do regime comunista, desde 1917, e em todos os exemplos históricos de processos revolucionários, um elemento central é a censura. Porque quando um governo ele se dedica a destruir o país, quando ele se dedica a colocar a sociedade de joelhos perante o Estado, quando um governo tem uma agenda de destruição, a censura é fundamental, porque só ela vai permitir que esses objetivos sejam alcançados. As pessoas jamais concordariam com a destruição da sociedade, com a destruição da oposição, com a destruição da liberdade e tudo isso. Então, é preciso silenciar os críticos. É preciso silenciar os críticos. Sempre que a esquerda está no poder, ela tenta silenciar os críticos por meio da censura. É o seu instrumento predileto. Então, não existe, por exemplo, o regime PT-STF, ele não tem como prioridade, esqueçam, a prioridade do governo Lula não é saúde, não é educação, não é segurança, não é economia, não é nada disso. A prioridade do governo Lula é a censura. E eu vou provar isso aqui para vocês hoje. Mas antes eu queria falar sobre uma grande combatente da liberdade, sobre uma pessoa que vem lutando incessantemente contra a censura e que às vezes tem sido alvo da censura do regime. Vocês sabem que eu estou falando da nossa querida Cristina Grelman. Então agora aqui nós estamos com uma campanha, que é a campanha Volta Cris. Nós queremos trazer a Cristina Grelman de volta para a Gazeta, para que ela possa continuar escrevendo na Gazeta, mostrando todo o seu talento, né? Seu talento jornalístico, a sua coragem. A minha querida Cristina Grelman está prestes a voltar para a Gazeta, mas para isso você precisa ajudar. Se você não assina a Gazeta do Povo, essa é a hora. Vamos fazer a Cristina Grelman voltar? Então nós precisamos de 5.000 novas assinaturas para que ela volte à Gazeta, para que a Gazeta possa receber novamente a Cristina Grelman aqui. Então, bora ajudar a Gazeta a trazer a Cristina Grelman de volta, né? Então,
você precisa assinar a Gazeta do Povo. Estamos com uma promoção especial, está aqui na tela, www.gazetadopovo.com.br/oferta, ou você direciona a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e assina a Gazeta por apenas R$ 27,90 mensais. E tem mais. Nos 2 primeiros meses você paga apenas R$ 1,90. É realmente... eu errei, hein? R$ 25,90 mensais. Tá? E nos 2 primeiros meses você paga apenas R$ 1,90 para ter acesso ao melhor time de colunistas do Brasil e para ter a Cristina Graham de volta. Volta, Cris. Vamos continuar então falando sobre a censura. Eu estava dizendo que para o regime PT-STF, a censura é um elemento estruturante no governo. E eu vou provar que isso é verdade com 3 frases que foram pronunciadas no mesmo dia, nesta semana. Uma das frases é do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski. Abre aspas. Se da tribuna um deputado comete crime contra a honra, seja contra colega ou qualquer cidadão, ele não tem imunidade, até porque isso inviabilizaria a convivência no parlamento. O STF já consolidou essa jurisprudência e os inquéritos da Polícia Federal consideram esse entendimento. Ele está dizendo aqui que o artigo 53 da Constituição Federal, que ele jurou defender, o artigo 53 da Constituição Federal, que veda qualquer tipo de processo criminal contra deputados e senadores, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Não existe essa restrição, nem da tribuna. Quando o legislador quis colocar restrições à imunidade parlamentar, ele o fez no texto constitucional. Nas constituições antigas, por exemplo, 1937, 1967, isso estava lá, né? Os crimes de opinião, né? Os crimes contra a honra, os crimes da palavra, eles eram especificados ali. Mas não, o legislador da Constituição de 1988 foi muito claro a esse respeito. A imunidade parlamentar é absoluta para a nossa Constituição. E veja, no mesmo dia, o Andrei, que é o nosso delegado-geral da Polícia Federal, disse também que a imunidade parlamentar não é absoluta e a Polícia Federal continuaria investigando, né? Continuaria investigando parlamentares como Marcel Van Hatten por suas falas na tribuna do Congresso Nacional. E no mesmo dia, veja só, no mesmo dia, aqui eu achei a frase do ministro, agora uma terceira frase que foi dita no mesmo dia, tá? A frase do ministro do STF, Dias Toffoli. Olha só a enormidade que esse senhor disse. É uma coisa grotesca, não há outro adjetivo. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo na ponte, ou seja, o PM lá que empurrou um rapaz da ponte, cometeu um crime, né? Nós podemos entender que esse crime faz parte da liberdade de expressão. Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, esse policial estaria protegido pela liberdade de expressão. E o Toffoli disse mais ainda. O marido que bate na mulher dentro de casa, isso é liberdade de expressão? Ele está falando sobre ações, sobre crimes que foram cometidos, sobre atos criminosos. Ele está confundindo isso, ações, com palavras que as pessoas dizem e que pessoas que foram votadas, que são representantes da população para expressar as suas opiniões. A palavra parlamentar vem exatamente dessa origem. Parlar, falar, dizer. Isso é protegido pela Constituição. E ele tenta aqui confundir, de maneira grotesca, né? Confundir crimes comuns
com o mero exercício da liberdade de expressão. Para você ver onde chega a indigência intelectual dos nossos governantes, né? Então, essas 3 frases são muito alarmantes. Mas eu encontrei uma quarta frase que foi noticiada, né, que foi divulgada ainda nesta semana. E essa é do deputado de extrema esquerda Guilherme Boulos. O deputado federal Guilherme Boulos entrou com uma ação, pediu ao Ministério Público Federal que investigue a produtora de vídeos Brasil Paralelo por revisionismo histórico. Veja, o documento, né, o pedido, a solicitação de inquérito que o Boulos fez, disse o seguinte, que a Brasil Paralelo falou sobre temas como o golpe militar de 1964, a chegada dos portugueses ao Brasil e os atos de 8 de janeiro de 2023. E disse que ela veiculou informações falsas sobre esses episódios. Veja, frase do Boulos: a liberdade de escolha dos métodos e conteúdos de ensino, uma prerrogativa profissional dos professores, no entanto, não se confunde com a liberdade irrestrita para propagar falsificações históricas e negacionismo científico, os tais conteúdos paralelos das bolhas ideológicas de extrema direita. O que ele está dizendo é o seguinte, que a liberdade de expressão não é absoluta. Ele está falando a mesma coisa que o Lewandowski disse, que o chefe da Polícia Federal disse, que o Toffoli disse e que o Flávio Dino, não sei se vocês lembram, quando ele era ministro da Justiça, ele também disse a mesma coisa. Acabou a época da liberdade de expressão absoluta no Brasil. Por quê, minha gente? Porque eles precisam da censura para ocultar o desastre do regime PT-STF. Eles precisam da censura para ocultar tudo o que eles vêm fazendo há 6 anos. Porque o regime PT-STF, ele não começou agora. O regime PT-STF começou em 2019, há 6 anos, quando o Toffoli, esse mesmo Toffoli, abriu o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, para atacar exatamente o quê? A liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão é a grande inimiga do regime PT-STF. Eles precisam destruir de qualquer maneira a liberdade de expressão. Mas as reações estão acontecendo. As pessoas estão reagindo. O parlamentar, o deputado federal Marcel Van Hatten, disse na cara do ministro da Justiça e do delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o seguinte: se estou fazendo crime contra a honra, por que o seu chefe da Polícia Federal, o diretor Andrei, não me prende agora? Em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que estou cometendo, que me prenda. E o delegado Andrei não prendeu o Marcel Van Hatten. E o próprio Van Hatten explicou por quê. Porque vocês agem nas sombras. Os covardes agem nas sombras. Então, meus amigos, essa é a prioridade do governo atual. E deve ser a prioridade daqueles que ainda defendem um país livre. Deve ser a nossa prioridade o combate à censura. E por isso é muito alentadora a notícia de que foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão, presidida pela deputada Júlia Zanatta. Então, é um passo importante, mas eu vou mais longe. É preciso criar um movimento nacional em defesa da liberdade de expressão, para que a censura seja colocada de uma vez por todas na lata de lixo da história. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. A Gazeta do Povo está muito perto de anunciar uma grande novidade e tem a ver com o retorno da nossa colega Cristina Grêmio.
É isso mesmo, estamos fechando os detalhes do que vem por aí. Eu não posso dar spoiler, mas posso garantir que o apoio da nossa comunidade de assinantes é que vai viabilizar esse projeto. Estamos com muitos planos para 2025 e esse é só o primeiro. Só que para viabilizá-lo, precisamos de mais 5.000 assinantes para a Gazeta do Povo fechar as contas deste ano e entrar mais forte em 2025. É uma meta muito difícil que não permite você ficar na dúvida. Se você gosta do que a Gazeta do Povo faz, a hora de fazer a diferença é agora. Conteúdo com a nossa qualidade e o nosso time de colunistas você não vai achar em outro lugar. O link para você fazer a sua assinatura é gazetadopovo.com.br/oferta. Uma assinatura custa muito pouco, só R$ 25,90 por mês. E para você experimentar agora, de olhos fechados, você só vai pagar R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. Precisamos do seu apoio agora para fazer mais. Quem conhece a história da Gazeta do Povo sabe que não falta coragem para enfrentar a turma do cancelamento e da censura. Só precisamos de mais gente para tornar a nossa voz cada vez mais forte.